Olá, bem-vindo a mais um Spotcast. Eu sou o João Breni, CEO do Guru Spot. Estamos aqui com mais um grande convidado, sócio fundador da Open PBL, meu amigo Eduardo Pitombo. Obrigado por ter vindo, por aceitar participar. E vamos falar de educação corporativa, né? Legal, João. Prazer estar aqui com você novamente. Esse é um tema que eu adoro mesmo, né? Então é bom que a gente aqui começa a discutir, quem sabe pensam novas ideias aqui, né? É isso aí, isso aí. O objetivo hoje é falar um pouquinho de tendência na aprendizagem, entender como que o mercado está evoluindo e como que está evoluindo a aprendizagem das pessoas num contexto corporativo, né? Uma das perguntas que tem aqui na pauta que eu mais fiquei interessado é como que as pessoas medem o ROI disso, né? Essa aí deixei pro final, mas é uma... Essa é mais complicada mesmo. Essa é mais complicada, né? Fala um pouco pra gente, você que é super especialista, trabalha há muitos anos na área de educação corporativa, como que você tem visto hoje a importância da educação corporativa nas instituições e se o pessoal tem dado realmente o valor que ela merece, né? Esse é um processo que é longo, realmente ele é longo. O fato é que hoje, educação corporativa é uma etapa na vida de formação da pessoa que é meio que irreversível. O processo é irreversível, porque é uma formação, quando a gente está ouvindo muita ideia da formação continuada, cada vez mais as empresas elas têm um peso significativo dentro do processo de educação continuada das pessoas. As pessoas passam muito tempo dentro da empresa e a empresa é uma geradora de conhecimento. Sim. Então, quando você transforma aquele conhecimento da empresa, né, e consegue transferir aquilo para o indivíduo num processo efetivo de aprendizagem, óbvio que tem um retorno para a empresa, mas isso é muito marcante, isso é muito importante para as pessoas na vida delas, né? Então eu diria que hoje ele é irreversível. A gente tem que olhar com muito mais carinho a educação corporativa, e aí eu não estou falando de uma grande empresa não, inclusive uma empresa pequena, né? Às vezes é um pequeno varejista, mas em algum momento as pessoas têm que se preocupar em dedicar um tempo também ao aprendizado das pessoas, entendeu? Aqui na Spot a gente atende tanto cliente pequeno como multinacional, né? E o cliente pequeno, ele não vê muitas vezes o tamanho da importância dessa educação corporativa, porque na cabeça dele, eu vou dar curso para o meu funcionário, mas não é só dar curso para o seu funcionário, mas é desenvolvimento de processos, né? Você tem, claro, a parte de desenvolvimento da carreira daquele indivíduo, mas muitos processos, esses mapeamentos de processos, gestão de conhecimento, isso muitas vezes está embarcado numa solução de uma plataforma, uma universidade, né, interna daquela empresa, né? Assim, quando é uma empresa muito pequena, normalmente você passa por um processo de seleção de pessoas e você tem que ser muito assertivo, né? Numa empresa pequena, assim, a chance dela errar, ela é grande como uma empresa grande, mas para ela tem uma penalização muito grande. Então, normalmente você pega uma pessoa que tem um grau de formação muito grande e que, em geral, essa pessoa já desenvolveu seu próprio processo de educação continuada. Mas isso não deveria ser uma acomodação para uma empresa pequena, pelo contrário, né? E você, assim, tem vários modelos de aprendizagem, né? Então, hoje, sei lá, você pega um grande varejo e um cara pode fazer um treinamento numa, sei lá, uma empresa que trabalha com eletrodoméstico. O cara, de repente, ele tem uma televisão que está vendendo, ele dedica meia hora da vida dele para uma televisão lá no fundo e fica vendo um treinamento. E eu já vi esse modelo acontecer de treinamento, né? Gera um pouco dessa acomodação. Só que transformar conhecimento em resultado, por mais que seja difícil medir, é algo real. Então as empresas pequenas deveriam também pensar nesse sentido. E eu sei que é difícil, né? Você não tem tanto recurso, você não tem tanto tempo, mas às vezes você não precisa de tanto recurso financeiro para você criar um modelo de formação contínua, de educação continuada, né? De você criar uma cultura de aprendizagem. É isso aí. E você vê que hoje tem uma coisa que é tendência nesse mercado, no sentido de como que essas empresas têm implementado isso, se tem alguma coisa que você vê como uma tendência e tem sido praticada mais? Legal. Eu fiz um levantamento, porque antigamente tinha sempre uma pergunta: quanto é que as empresas investem em educação? Aí tinha um número mágico no Brasil de 10 bilhões por ano. Não sei de onde surgiu esse número, mas aí você fazia uma pesquisa lá, dava um Google lá e você via 10 bilhões. Eu fiz um levantamento, foi no final de 2022. E o número que a gente levantou através de 3 fontes secundárias foi alguma coisa em torno de 27 bilhões naquela época. E eu estou falando iniciativa privada e pública.
né? Então, gerando um investimento de 27 bilhões. Ou seja, para 10 bilhões já teve um crescimento maior do que 100%, partindo do princípio que aquele de 10 bilhões tinha ou seja, era um número razoável, digamos assim. Então, assim, é um movimento contínuo de crescimento. E aí tem um ponto que eu acho que as empresas têm que começar a se preocupar também, porque eu vejo muita solução sendo colocada pela empresa preocupada em disponibilizar muito conteúdo para as empresas. Mais importante o conteúdo é a curadoria. Essa é uma tendência que eu vejo. Algumas áreas vão muito bem nisso quando é a saúde. Por quê? Porque o conteúdo de saúde ele é muito perecível. Então, ou a pessoa tem um processo de curar aquele conteúdo periodicamente, ou ele está arriscando a ter um conteúdo lá que saiu algum tipo de portaria, alguma ficou obsoleto, né? Algum procedimento mudou e ficou obsoleto muito rapidamente. Isso é uma tendência que eu vejo. As empresas começarem a se preocupar muito com qualidade do conteúdo e não a quantidade. E criar uma estrutura de curadoria que não necessariamente tem que estar embarcada na própria empresa, mas ela tem que existir. É uma coisa que a gente fala muito aqui, pensando nessa curadoria, é também trabalhar com pílulas de informação, né? Porque tem aquela parte que tem todo esse processo de gamificação, de fazer com que a aprendizagem seja fluida e não seja uma coisa maçante, né? Então, acho que quando você pensa na qualidade, uma das coisas quando eu penso em qualidade também me vem você criar conteúdos não tão densos, mas que engajem num contexto de ser a informação certeira para resolver aquele problema e também ter esse engajamento, né? Não ser um conteúdo maçante, né? Exatamente. Assim, eu acho que algumas não são regras, né? Porque tudo essas regras vão meio que também mudando, né? Se o público vai mudando, vão criando novas demandas, né? Novas características do próprio público-alvo em termos de percepção e de recebimento daquele conteúdo e tal. Mas tem algumas coisas que eu acho importantes, né? E a gente vai medindo ao longo do tempo. Uma quando você está numa empresa, não tem jeito. A empresa tem sempre um peso muito significativo em termos de formação, qual é? Quanto aquele conteúdo é relevante para a ocupação que aquele profissional tem aqui dentro da empresa e que ele transforma aquilo em resultado de alguma maneira, sendo fácil ou não medir esse resultado. Mas isso é alguma coisa muito relevante. E quando você pensa no colaborador, quando ele olha isso, ele quer se ver ali dentro. Então, quando você desenvolve um conteúdo, eu falei, se esse conteúdo está associado à minha realidade, isso é que efetivamente eu vejo, porque se não for, matou o engajamento. Mas lá na Open a gente tem justamente esse tipo de preocupação, desenvolver um caso baseado na realidade da empresa e a gente tentou desenvolver isso de uma maneira muito real. Então, assim, acho que esse é um primeiro ponto. Como é que eu engajo? Você engaja trazendo uma situação real que a pessoa se identifique ali dentro e, obviamente, aquilo gera alguma coisa numa linha de aprendizado para ele e para a organização. Transformar aquilo depois num objeto tal, aí entra onde dá muita praia da spot, por exemplo, né? Bom, legal, agora eu vou transformar. Eu sei que isso é um conteúdo real, eu tenho a metodologia, alguém está me trazendo uma metodologia bacana, então eu vou transformar aquilo ali num objeto de aprendizagem que a pessoa consiga absorver de uma maneira que aumente uma linha de engajamento. É uma composição, né? Assim, olha, conteúdo muito real. É a metodologia ser uma metodologia assertiva, né? Assertiva. Por isso a metodologia ativa eu vejo hoje com uma importância muito grande, porque o participante, né, o aluno, ele é o centro do desenvolvimento do próprio conhecimento para ele e, obviamente, transformar aquilo num objeto engajador. Aí não adianta pensar, não, porque eu faço isso muito legal. Não, é bacana ser legal, mas traz alguém que conheça, que tenha prática, que tenha vários casos de várias empresas para ele transformar de maneira adequada. Ter um lado muito profissional nisso também. E, obviamente, curar aquilo periodicamente. Sim. E uma coisa que eu vi que vocês fizeram na Open, que a gente desenvolveu algumas peças em conjunto, foi o quanto vocês trabalham contextos que nem todo mundo está prestando atenção, que são nas habilidades socioemocionais, as soft skills em volta disso, né? Quer dizer, muita gente está preocupada em entregar excepcionalmente o conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico você consegue achar fontes de informação e você consegue achar aquilo. Habilidades socioemocionais, né, nem sempre. Existe, acho que, uma carência muito grande no mercado desses conteúdos para desenvolver a pessoa nessas soft skills, né? Acho que tem algumas variantes que levam a esse cenário que você descreveu, né? Um ponto ainda dentro do meio acadêmico, o foco é muito na competência técnica e não tanto na comportamental. E você está trabalhando com uma pessoa que não tem a experiência a priori
não tem a experiência do ambiente profissional. Então, ela está na academia desenvolvendo uma competência técnica. Mas ali já existe a necessidade de desenvolver uma competência comportamental. Sim. Então, algumas instituições já perceberam isso e começaram a rever seus currículos, como é que insere isso. A gente tem casos na Open que a gente atende a instituição de ensino além de empresas. E você vê que a ideia é começar a estimular esse nível de competência. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, quando você contrata pela competência técnica. Você precisa de alguém com aquela habilidade, né, técnica ali. Óbvio que dentro de um processo seletivo, você avalia também questões comportamentais. É que o técnico é mais fácil, né? As avaliações objetivas são mais fáceis de fazer do que você começar a, de fato, ter uma fotografia de que comportamentos aquela pessoa tem e o quanto tem um match em relação àquilo que é determinante naquela ocupação, naquele cargo que essa pessoa vem ocupar amanhã. Agora, realmente, dentro de uma empresa, você convive com as pessoas, você está inserido numa nova cultura. E aí são fatores que o comportamento é muito relevante, né? Você sabe que eu li em algum lugar que muitas empresas contratam em função de um currículo técnico e demitem em função de problemas comportamentais, né? Isso acontece muito, né? Acontece muito. E mais, assim, às vezes o próprio processo de sucessão numa empresa, ele acaba sendo muito baseado no que você construiu em termos de competência técnica. E não necessariamente comportamental. E óbvio, quando você sai de um cargo para o outro, não necessariamente as competências comportamentais mudam, mas o nível de utilização delas, assim, necessariamente vão mudar. Legal. Então, isso também tem que ser obviamente relevante. Eu não estou dizendo que as empresas não observam, mas o destaque ainda é muito baseado na competência técnica, né? Então, a formação comportamental, e aí voltando ao ponto no início da nossa conversa, né, ela tem que estar muito associada a alguma coisa continuada. Assim como é a técnica, né? Então, sei lá, se você é um cara de tecnologia, né? Você tem que ter um processo continuado de formação, de aprendizagem voltado para competências técnicas. Mas não quer dizer que esse profissional também não tenha que ter um associado a questões comportamentais, principalmente dentro de uma organização. Sim. Né? Então, isso que eu acho que eventualmente não ocorre de uma maneira contínua. E é um desafio para as empresas. Elas têm que construir isso no comportamental também. Legal. Como que você consegue medir resultado muitas vezes? Quer dizer, você implementa, imagino que implementar muitas vezes já é um desafio numa empresa que não tem essa cultura de desenvolvimento de pessoas. Implementar já é um desafio, mas depois de implementar, como é que você mede isso? Como que existe alguma metodologia que se aplica para medir esses resultados? Ou cada empresa tem o seu jeito ali mais ou menos de fazer? Eu acho importante você estabelecer alguns indicadores que você quer acompanhar, sejam eles indicadores de resultado ou de processo. Mas ao mesmo tempo, ver a história do ROI, né? Como é que começa o resultado financeiro e tal. Mas às vezes eu acho que existe uma certa obsessão em medir algumas coisas que são muito difíceis. Acho que o mais importante e o mais difícil é medir a aprendizagem. Nunca foi fácil medir a aprendizagem. Então, no próprio ambiente corporativo, não é simples medir a aprendizagem. A gente trabalha lá na Open muito competência comportamental, né? Ou seja, dentro de uma metodologia ativa lá de aprendizagem baseada em problema. Então, uma coisa que a gente discute muito isso, poxa, não é um treinamento que vai mudar um comportamento. Você estimula os comportamentos dentro de um treinamento, mas o processo para você efetivamente mudar aquele comportamento, ele tem que ser medido e acompanhado durante o dia a dia, principalmente pela própria pessoa, pelo próprio treinando e pela liderança dele imediata e tal. Então, por isso que às vezes eu vejo uma coisa muito, me parece meio obsessiva até, a ideia de medir e ser uma coisa muito pragmática. Então, por exemplo, treinei um vendedor, então eu quero saber exatamente o quanto aquele treinamento, ele teve que peso na hora do aumento de vendas da empresa. Eu tenho que, na verdade, medir aquilo, inclusive em décimos percentuais. Não existe isso. Você tem que ver assim, o quanto, se você treinou ele no processo de venda, o quanto que ele efetivamente está seguindo as etapas do processo de venda, em que situações seguir aquilo foi relevante para ele concluir uma venda, se ele não concluiu, por quê? E aí sim o treinamento é muito relevante. Então, existem várias maneiras de medir. Sei lá, se pega os 6Ds, ele é muito interessante como metodologia, porque você cria uma obrigatoriedade de estabelecer indicadores nesse sentido. Mas não é a única metodologia. E você não precisa ficar de maneira, de novo, obsessiva seguindo uma metodologia, por exemplo, o próprio 6Ds, que eu acho muito legal por criar uma questão cultural. Mas o mais importante é você garantir que, olha, eu dei um treinamento e eu quero acompanhar
no dia a dia daquela pessoa, como é que está a evolução dela em relação àquilo que foi visto no treinamento. Ou seja, um treinamento no ambiente corporativo, ele não se encerra naquele processo formal. Então, eu vou dar um treinamento, sei lá, de negociação, vai ser um treinamento de 16 horas. Acabou o treinamento. Não, o treinamento não acabou. Na verdade, acabou uma etapa formal, mas você tem que avaliar como é que aquilo está na prática. Se a pessoa está utilizando, se não está utilizando, por quê? Não está utilizando porque tem uma etapa no treinamento que eu julguei não necessária. É legal, isso faz parte. Então, vamos trazer isso aqui à discussão. Então, acho que a empresa tem que planejar isso, sabe? Isso tem que fazer parte de um programa de aprendizagem mais do que um treinamento pontual. Exatamente. Legal. E hoje você percebe que muita empresa tem tentado aplicar aquela personalização da aprendizagem, quer dizer, para cada colaborador eu tento mapear e trazer um conhecimento específico dada ao déficit dele, que ele tem em algum ponto do processo dele, do desenvolvimento dele, enfim. Tem, assim, essa é mais a ideia das soluções adaptativas, Sim. né? Assim, eu de alguma maneira eu sinalizo para um indivíduo que ele tem determinadas lacunas, não necessariamente as mesmas de uma pessoa que ocupa o mesmo cargo durante o mesmo período e coincidentemente ou não tem o mesmo salário. Não, as pessoas são diferentes. Sim. São diferentes em termos de formação, são diferentes em termos de cultura. Isso, naturalmente, as lacunas são diferentes e eu vejo assim com muitos bons olhos a ideia de você ter soluções adaptativas. Óbvio que tem um aspecto tecnológico nisso, mas mais importante que o tecnológico, de novo, é o acesso que você dá para ele eliminar aquela lacuna. E que não necessariamente precisa ser um conteúdo feito dentro da empresa. Eu posso criar um acesso para ele a um conteúdo de um parceiro que está plugado ali e que não necessariamente também, às vezes, é uma lacuna que vai ter uma interferência direta no resultado dele. Total. Às vezes não, a empresa, me parece, eu acho assim, tem, entre aspas, né, obrigação pode ser uma palavra muito forte, mas se ela quer ter aquela pessoa com um nível de engajamento muito grande ao ambiente, à plataforma que foi construída de educação corporativa, você tem que pensar, obviamente, na empresa, no que ele tem que desenvolver de conhecimento que impacte no resultado, mas pensar no indivíduo também. Né? Então, assim, pode ser uma coisa louca, mas às vezes não está errado você direcionar ele para um conteúdo de, sei lá, um curso de sushi bar. Não, mas essa coisa tem nada a ver com o meu trabalho. Eu não trabalho numa área ligada à nutrição e tal. Assim, não, mas não tem nada a ver isso. Mas é porque, de repente, para ele pode ser importante e se você sinalizou e colocou ele lá, ele como indivíduo é legal, ele fez isso a partir do teu ambiente. Óbvio que eu cheguei num extremo, mas eu acho legal as empresas que também criam um ambiente, porque talvez uma das coisas mais importantes em termos de engajamento, um colaborador enxergar que aquele ambiente da empresa, ele é uma das principais fontes para ele de desenvolvimento, ou pelo menos de entrada para ele buscar um determinado conteúdo, uma determinada lacuna que ele tenha. Se ele enxergar a empresa assim, é fantástico. E assim, João, sem me prolongar muito nessa questão, mas você levantou um ponto super importante. Antigamente era muito como você, eu já fui coordenador acadêmico de pós-graduação, pós e tal, e em pós era engraçado assim. E isso é uma coisa que acontece até hoje. Eu continuo, eventualmente, coordenando programas de pós-graduação. É um executivo te procurar. Pô, Eduardo, eu estou te procurando porque, cara, eu trabalhei muito tempo e eu queria agora contribuir academicamente, passar um pouco daquela minha experiência para uma pessoa nova e tal. E então esse movimento de pegar um executivo e ir para a área acadêmica é uma coisa que já acontece há muitos anos. Mas hoje a gente já vê um movimento contrário, de pessoas que têm uma carreira acadêmica e foram para uma empresa que tem uma área de educação. E eu acho muito legal esse movimento, porque você começa a dizer que questões de metodologia, de processos de aprendizagem são muito relevantes para a empresa. Isso ajuda a começar a criar uma cultura contínua de aprendizagem. Você está tendo especialistas, né, que trabalharam com isso a vida toda, trazendo para um ambiente de resultado, de uma empresa, sei lá, que trabalha com bens, não é com serviço e tal, mas tem uma área de educação. Que legal, que legal. E você sabe que eu queria trazer essa pergunta até para a gente conseguir finalizar. Evolução, futuro, tal, aprendizagem, a gente não tem como não falar de inteligência artificial. Você está acompanhando bem esse processo das IAs no meio acadêmico, no meio corporativo também? Imagino que você deve ver isso o dia inteiro, né? Como que está esse processo, essa evolução e como que as pessoas têm usado isso a favor delas, né? A gente tem um investimento grande, né? Uma etapa nossa do dia é em cima de IA, né?
na solução que a gente faz dentro do PPBL e tal. Isso realmente tem crescido, várias soluções têm crescido nesse sentido. Vou te falar, minha preocupação, olhando não só para o PPBL, mas olhando de maneira geral no mercado, quando eu vejo as questões de IA. E surge muita empresa, você conhece tanto ou mais do que eu, as empresas de tecnologia educacional que vão surgindo cada vez mais e tal. E às vezes essas empresas têm uma característica de ter trazido soluções muito legais, embebidas em tecnologia muito avançada e tal. Mas não pode esquecer a aprendizagem. Acho essa a grande armadilha. Então, o que eu vejo hoje? Muita solução bacana, né? São bem inteligentes, o pessoal vindo, mas que precisa estar embebida em aprendizagem. A gente tem que estar preocupado em desenvolver ou, eventualmente, estimular determinadas competências, o quanto aquela competência ela é relevante para aquela profissão, para aquele cargo. Aquilo aí é de fato real. Se não é alguma coisa que a gente está desenvolvendo, que vai ser muito estanque. Eu vou lá, a pessoa vai adorar, vai gostar, mas aquilo ali em 15 dias está se perdendo e não foi pensado no processo de manutenção daquele conteúdo. Então, para mim, não tem jeito como segurar a tecnologia e a gente tem que pensar nisso e tem que inserir isso mesmo, porque você ganha produtividade, você ganha flexibilidade. Então, a gente tem que pensar em ter a tecnologia, inserir a tecnologia sem abrir mão das nossas preocupações, das nossas medições, como você bem colocou, da aprendizagem em paralelo. Dá um exemplo nosso lá. A gente desenvolve um caso com IA, mas a gente pega um problema real e tem a metodologia nossa para transformar aquilo ali numa situação, problema. A gente acaba ganhando escala, e isso é bom para o cliente, ganha preço e trazendo uma coisa muito engajadora e tal. Mas existe uma etapa nossa de discussão síncrona, de criar um ambiente onde as pessoas vão construir o conhecimento. Porque se eu não fizer aquilo ali, assim, mas você poderia escalar mais ainda do que você já escala. Mas aí eu vou perder no processo de aprendizagem? De maneira nenhuma. Isso aí não posso fazer, isso aí seria uma violência com nós mesmos lá que estamos nos preocupando nesse sentido. Né? Então, acho esse é o maior ponto. Tecnologia é importante, tem que surgir e está vindo na linha de desenvolvimento de conteúdo, na linha de desenvolvimento do próprio objeto, na linha de ganho de produtividade para o docente, no uso de ferramentas durante uma etapa síncrona e, obviamente, numa etapa assíncrona, mas a gente tem que medir o ganho de aprendizagem. É isso aí. Cara, acho que dá pra gente fazer uns 5 podcasts para falar desse assunto. Eu vejo uns 5, traz mais gente. Obrigado por ter vindo, por participar com a gente, foi muito legal. E, cara, eu acho que dá pra gente montar uma pauta aqui para mais uns 5 e a gente fala mais umas 3 horas aqui de educação, né? Não, muito legal, João. Super obrigado aí pelo convite, pela participação. E tá com vocês assim, a gente acaba aprendendo também, porque vocês o tempo todo estão lançando coisas novas, com essas preocupações também de aprendizagem, você sempre questiona muito esse tipo de coisa e tal. Então isso é muito importante. Pode fazer mais 5 que eu vendo os 5 aí. Vamos com tudo. Valeu, brigadão. Valeu, muito obrigado por ter nos acompanhado nesse podcast e até uma próxima.